Meu nome é Nolan. Tenho 32 anos. Passei 3 meses esculpindo, à mão, um jogo de xadrez para o aniversário de 60 anos do meu pai. Na manhã seguinte, eu encontrei a caixa no lixo, ainda embrulhada. O relógio que meu irmão deu para ele estava no pulso. Eu não falei nada. Só fui embora. E nunca mais voltei. Para isso fazer sentido, eu preciso voltar um pouco. Eu cresci numa cidade pequena perto de Knoxville, no Tennessee. Lá em casa, amor sempre pareceu uma coisa que precisava ser merecida. Meu pai, Dale, era dono de uma pequena empresa de construção. Homem de obra, mão calejada, voz dura. Aquele tipo que acreditava que filho bom era filho cortado do mesmo tecido que ele. Homem de verdade constrói coisa útil. O resto é enfeite. Minha mãe, Diane, era gentil, bem intencionada, mas passava pano em tudo até o problema desaparecer da vista, nunca da vida. Não começa dele. Senta e come. Meu irmão mais velho, Brody, era 3 anos mais velho do que eu e tudo que meu pai queria num primogênito. Alto, atlético, expansivo, dono do ambiente sem fazer esforço. Pai, você tinha que ter visto o jogo. Eu não precisava ver. Eu já sabia que você ia resolver. E tinha eu, mais quieto. Eu gostava de livros, de silêncio e de fazer coisas com as mãos, mas não casas. Madeira. Entalhe. Detalhe. Paciência. Quem me ensinou foi meu avô Earl, pai da minha mãe. Eu tinha 12 anos quando passei um verão com ele. O cheiro dele era de cedro e fumo de cachimbo, e ele falava com a madeira como se ela já soubesse o que queria ser. Não força a peça, Nolan. Então eu faço o quê? Escuta. Toda madeira esconde uma forma. Você só precisa tirar o excesso. Eu me apaixonei na hora. Aos 16, eu já fazia caixas de joias, figuras, peças decorativas. Gente de fora olhava e elogiava. Meu pai nunca soube muito bem o que fazer com aquilo. Uma vez o Brody chegou em casa com um troféu de 2º lugar no futebol. Quase levei o time sozinho. Isso aqui vai pra lareira. Segundo lugar, já é lindo. Próxima vez, vem o primeiro. Na mesma semana, eu trouxe uma fita azul da feira estadual por uma águia entalhada à mão. Pai, olha isso. Ficou legal, filho. Eu ganhei. Que bom. E ele voltou os olhos para a televisão. E não me humilhava em voz alta. Era mais sutil do que isso. Tratava o que eu amava como uma fase esquisita que um dia ia passar. Já o que o Brody fazia parecia destino. Depois do ensino médio, meu irmão entrou na empresa da família. Em pouco tempo, os dois eram quase uma dupla inseparável. Iam juntos para as obras, almoçavam juntos, voltavam falando de serviço. O cliente quer mexer na parede de carga. Vai encarecer. Eu falei a mesma coisa. Nolan tirou nota máxima na redação. Bom, Eu ficava ali comendo purê em silêncio, como se estivesse sentado na mesa errada. Saí de casa aos 18. Aluguei um apartamento pequeno. Trabalhei numa loja de ferragens de dia e entalhei de noite. Comecei a vender peças online em feiras de artesanato. Não era muito dinheiro, mas era meu. Foi nessa época que eu também aprendi xadrez. Sempre gostei de jogos de estratégia. O tabuleiro me acalmava. Eu estudava abertura. Perdia sem parar e voltava no dia seguinte. Em algum momento as duas coisas se encontraram. Madeira e xadrez. Meu primeiro jogo completo ficou péssimo. Isso aqui não parece um cavalo. Parece um cachorro ofendido. Mas eu continuei. Aos 25, eu já vendia conjuntos por 400, 500 dólares. Fazia encomendas temáticas, tabuleiros de padrão de torneio, peças personalizadas. Tinha gente acompanhando meu trabalho. Tinha gente que enxergava valor ali, menos meu pai. Eu ainda tentava incluí-lo. Levava peças para os almoços de família, mostrava foto no celular, falava das encomendas. Fechei um pedido grande essa semana. Um conjunto inteiro em Nogueira. Bacana. Brody e a obra dos Henderson. Sempre assim. Como se eu fosse só o intervalo entre um assunto importante e outro. Mesmo assim, eu insistia. Todo Natal, todo Dia dos Pais, todo aniversário, eu fazia alguma coisa para ele. Fiz uma moldura para sua foto. Agora foi uma caixa para a mesa do escritório. Esse cabide eu entalhei inteiro à mão. Obrigado, filho. Depois eu encontrava tudo largado em algum canto. A moldura numa gaveta de bagunça. O cabide atrás de latas de tinta na garagem. A caixa no porão, ainda enrolada no papel de seda em que eu tinha colocado. E eu repetia a mesma mentira para mim mesmo. Talvez o próximo seja o que vai fazer ele enxergar. Quando o aniversário de 60 anos do meu pai começou a se aproximar, eu tive a ideia mais ambiciosa que já tive. Um jogo de xadrez inteiro, feito à mão. Mas não qualquer jogo. Cada peça representaria alguém da família. O rei seria meu avô Earl, o homem que me ensinou tudo. A rainha, minha avó. Os bispos, meus pais. Os cavalos, eu e Brody. As torres, as 2 casas da família, a casa onde cresci e a cabana do meu avô. Os peões seriam ferramentas, todos diferentes. Martelo, serrote,
formão, chave inglesa. Uma família inteira transformada em madeira. Eu passei 3 meses nisso. Fiquei noites acordado até 2 da manhã lixando, ajustando, entalhando detalhe por detalhe. Dei acabamento em cada peça com óleo de tung. Fiz o tabuleiro em nogueira e maple, com encaixes precisos. Forrei a caixa por dentro com veludo e gravei uma placa de latão na tampa. Para o pai. 60 anos construindo coisas que duram. Com amor, Nolan. Eu embrulhei a caixa com papel pardo e amarrei com barbante. Na noite da festa, dirigi até a casa dos meus pais sentindo uma coisa que eu devia ter aprendido a não sentir mais. Esperança. A festa estava bonita. Minha mãe caprichou em tudo. Tinha serpentinas. Bolo da confeitaria do centro. Uma playlist de country que meu pai adorava. Umas 30 pessoas apareceram. Vizinhos. Caras das obras. Alguns primos. O Brody estava lá com a esposa Whitney e os 2 filhos. Eu fui sozinho. Fazia quase um ano que eu estava solteiro. E esse era outro assunto que meu pai adorava transformar em piada. Você achava a namorada mais rápido se largasse a lixa de vez em quando. Sempre muito original. Quando chegou a hora dos presentes, Brody foi primeiro. Abre esse aqui, pai. Meu pai abriu a caixa e tirou um relógio. Olha só isso. Gostou? Gostei? Isso sim é relógio. Ele colocou na hora, ergueu o pulso e começou a mostrar para todo mundo. Meu filho sabe exatamente o que eu gosto. Eu sabia que você ia curtir. Ficou bonito em você, Dale? Todo mundo riu, comentou, elogiou. O relógio virou assunto da sala. Então chegou a minha vez. Toma. Entreguei a caixa com as 2 mãos. Ela estava pesada. Meu pai desembrulhou devagar, abriu a tampa, olhou o tabuleiro, passou os olhos pelas peças, pegou o rei e virou na mão. Eu conseguia ouvir meu próprio coração. Ele apoiou a peça de volta. É diferente. Eu fiquei esperando o resto. É uma coisa e tanto. Ele fechou a tampa, colocou a caixa na mesa ao lado dos pratos descartáveis e do bolo cortado. Quem quer mais uma fatia? Foi só isso. 3 meses da minha vida reduzidos a uma frase jogada no ar como se eu tivesse entregado uma lembrancinha qualquer. Eu fiquei mais 1 hora. Sorri. Conversei o necessário. Vi meu pai levantar o braço uma vez atrás da outra para mostrar o relógio do Brody a quem passava. Bonito, né? Pesado. Presente de homem. Depois fui embora. No caminho de casa, fiquei um tempo sentado no carro, ainda na minha garagem. Eu não chorei. Já tinha passado da fase de chorar por ele. Eu só me senti oco. Como se tivessem tirado tudo de dentro e deixado o resto sentado ali. Mas a pior parte veio na manhã seguinte. E eu voltei à casa dos meus pais porque tinha esquecido minha jaqueta na cadeira da cozinha. Era cedo, umas 7h30. Achei que ia entrar, pegar a jaqueta e talvez tomar café com a minha mãe. Quando dobrei na rua, vi os latões no meio-fio. Era dia de coleta. Em cima de um deles, meio inclinado, tinha um saco de papel. E saindo do saco, um pedaço de papel pardo. O mesmo papel pardo que eu tinha usado. Eu saí do carro e fui andando até lá sem sentir direito o chão. Abri o saco. Era a caixa do jogo, ainda embrulhada. O barbante ainda amarrado. Ele nem tinha aberto de novo depois da festa. Só tirou da mesa e jogou fora junto com um prato de bolo e guardanapo sujo. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir respirar fundo. Ao longe, eu ouvi o caminhão do lixo chegando, rangendo, apitando, subindo a rua. Faltavam uns minutos para tudo aquilo ser esmagado e desaparecer para sempre. Peguei a caixa com as 2 mãos e levantei os olhos para a janela da cozinha. Meu pai estava sentado à mesa, tomando café, usando o relógio do Brody. Ele nem tinha percebido que eu estava ali. Coloquei o jogo no carro. Não peguei a jaqueta. Não bati na porta. Não entrei. Não chorei. Não gritei. Não choquei o volante. Só fui embora. Cheguei em casa. Deixei a caixa em cima da bancada e me sentei no chão da oficina. Fiquei ali por muito tempo. Aquela foi a última vez que eu pisei na casa dos meus pais. Eu não anunciei nada. Não mandei mensagem dramática. Não joguei indireta. Só parei de aparecer. Na semana seguinte, minha mãe ligou. Você vem pro almoço de domingo? Não dá, mãe. Tô ocupado. Na outra semana, ela ligou de novo. Seu pai vai fazer carne no fim de semana. Passa aqui. Tô cheio de encomenda. Na terceira vez, eu deixei tocar até cair na caixa postal. As ligações foram diminuindo. De vez em quando vinha uma mensagem. Saudade de você, meu bem. Aparece qualquer hora. Vamos ver. Eu nunca fui. Um mês depois, o Brody me ligou. Cara, a mãe disse que você sumiu. Tá tudo certo. Eu só tô atolado de trabalho. Ah, tá. Não some de vez. Pode deixar. E foi isso. Ele não insistiu. O Brody era assim. Até se importava, mas nunca a ponto de deixar a vida dele desconfortável. O que mais me consumia era uma coisa simples. Ninguém perguntou por quê. Ninguém ligou os pontos. Ninguém disse, Nolan, aconteceu alguma coisa? Você tá chateado? Nada. Como é que alguém desaparece da própria família e ninguém percebe o motivo? Meu pai não me procurou uma única vez. Nem ligação, nem mensagem. Nem um recado por outra pessoa.
5 meses. Nada. E aquele silêncio me ensinou mais do que qualquer conversa poderia ensinar. Se seu filho some por semanas e você nem repara, o problema não é o filho. Cerca de 6 semanas depois do aniversário, minha mãe apareceu no meu apartamento com um refratário de frango com arroz. Porque essa sempre foi a resposta dela para qualquer crise emocional. Posso entrar? Claro, ela se sentou no meu sofá, olhou ao redor como se estivesse procurando um sinal visível de desastre. O que está acontecendo com você, Nolan? Você tá doente? Tá com problema? Por que você parou de aparecer? Eu quase falei. As palavras chegaram até a garganta inteiras. Eu encontrei o jogo de xadrez no lixo, mãe. Ele jogou fora sem nem abrir de novo, mas eu conhecia minha mãe bem demais para não saber o que viria em seguida. Ah, filho, você sabe como seu pai é. Ele não quis dizer desse jeito. Ele só não sabe demonstrar. Era isso que ela diria. Depois contaria a ele que eu estava magoado. Ele reviraria os olhos, me chamaria de sensível, e nada mudaria. Nada, nunca mudava. Eu tô bem, mãe. Só tô focado no trabalho. Entrou bastante encomenda, e eu tô tentando construir alguma coisa minha. Eu sabia que era isso. Só não se isola demais, tá? Tá bom. Eu te amo. Eu também te amo. Ela deixou a comida na bancada e foi embora. Eu comi aquilo em 3 dias. A comida da minha mãe nunca foi o problema. O que eu não contei foi que, naquelas semanas, eu tinha descoberto outra coisa. Minha mãe me pediu para ir até a cabana do meu avô Earl e ver o que precisava ser separado antes de decidirem se iam vender o lugar. Meu avô tinha morrido 4 anos antes, e quase nada ali tinha sido mexido. Quando eu abri a porta, o cheiro me atingiu na hora. Cedro, poeira e tempo parado. As ferramentas ainda estavam na bancada. Os livros ainda estavam nas prateleiras. Era como se ele tivesse saído só para buscar alguma coisa e fosse voltar a qualquer momento. Passei a manhã abrindo armários, mexendo em caixas, separando papéis. No fundo do armário do quarto, dentro de uma caixa antiga com fechadura, eu encontrei um maço de documentos. Eram cartas, na maior parte. Mas no meio delas havia um papel que eu nunca tinha visto antes. Uma versão anterior do testamento do meu avô, não a versão oficial. A que foi registrada e deixou tudo para minha mãe e para a irmã dela, minha tia Patty. Aquilo era um rascunho escrito à mão, e preso nele havia um bilhete. No alto da folha, em outra caligrafia, estava escrito: versão atualizada com advogado, agosto de 2019. Naquele rascunho, meu avô Earl tinha deixado uma cláusula específica. A cabana e os 5 acres de terra onde ela ficava deveriam passar diretamente para mim. Não para o espólio. Não para a divisão. Não para a venda. Para Nolan. E o motivo também estava ali. Eu não lembro palavra por palavra, mas era algo assim. Porque ele é o único que já amou este lugar como eu amei, e o único que vai cuidar dele. Eu me sentei na beirada da cama do meu avô e li aquela linha 4 vezes. O único que já amou este lugar como eu amei. Meu avô me viu. Quando ninguém mais viu, ele viu. E tentou deixar aquele lugar comigo. Em algum momento, entre aquele rascunho e a versão final, a cláusula desapareceu. Eu não sabia por quê. Não sabia se minha mãe ou minha tia Patty tinham feito meu avô mudar de ideia, se o advogado tinha resolvido simplificar tudo, ou se meu avô realmente tinha voltado atrás. O fato é que, no testamento oficial, a cabana ficou com a minha mãe, e ela já estava falando em vender. Aquilo abriu uma porta dentro de mim que eu vinha mantendo fechada havia anos. Já não era só sobre o jogo de xadrez no lixo. Era sobre uma vida inteira sendo deixado de lado. Uma vida inteira sendo quieto, o estranho, o filho cujas paixões não contavam porque não vinham com troféu nem com salário que meu pai pudesse exibir para os outros. Era sobre ver o Brody receber atenção, elogio, espaço e aquela aprovação que meu pai sempre distribuiu como se fosse herança. E eu ficava com o resto. Com sobra. Com silêncio. E agora até o único lugar que já tinha parecido lar, a cabana onde meu avô me ensinou a entalhar. O lugar onde alguém finalmente me fez sentir suficiente. Estava prestes a virar placa de vende-se para depois o dinheiro ser dividido. Naquelas semanas, alguma coisa virou a chave dentro de mim. Eu não estava exatamente com raiva. Eu só tinha chegado ao fim. Fim da performance. Fim da audição para um papel que nunca seria meu. Então comecei a fazer um plano. Não um plano de vingança. Um plano para cuidar de mim. Os meses seguintes foram os mais solitários e os mais produtivos da minha vida. Eu me joguei no trabalho como um homem possuído. Talvez eu estivesse fugindo de alguma coisa. Provavelmente. Mas, pela primeira vez, eu estava construindo alguma coisa sem olhar por cima do ombro para ver se alguém aprovava. Minha loja online já vinha indo bem, mas eu sempre me encolhia. Cobrava barato demais, porque não acreditava que as pessoas pagariam o que minhas peças realmente valiam. Eu me fazia pequeno porque foi assim que me ensinaram a viver, não mais. Refiz o site, investi em fotos melhores, aumentei os preços e anunciei um jogo de xadrez por $1.200. Vendeu em 3 dias. Fiz outro por 1.500. Vendeu em uma semana.
Depois começaram a chegar mensagens de colecionadores, designers de interiores e até de um cara que tinha uma loja de presentes de luxo em Nashville. No segundo mês, eu já estava ganhando mais com o entalhe do que tinha ganhado em qualquer emprego da minha vida. O suficiente para largar a loja de ferragens. A coisa que meu pai sempre resumiu a lixa e serragem estava virando um negócio de verdade. Eu também passei para a cabana nos fins de semana. Minha mãe ainda não tinha vendido, então ela ficava lá vazia. Eu saía cedo no sábado, dirigia até lá e trabalhava na bancada do meu avô. O cheiro da madeira. A luz entrando pela janela. O som de nada além dos pássaros e das minhas próprias mãos. Às vezes eu quase ouvia a voz dele outra vez. Vai devagar, Nolan. Deixa a madeira te dizer o que ela quer ser. Foi num desses fins de semana que eu conheci Colleen. Ela morava a cerca de 1,5 km dali, numa casa pequena com um jardim bonito demais para ser real. Quando passei pela estrada, vi que ela estava na frente de casa, tentando firmar um poste de cerca que tinha soltado na tempestade da noite anterior. Colleen tinha 30 anos e era veterinária numa clínica de animais de grande porte a uns 20 minutos dali. Cabelo escuro, olhos gentis e um jeito direto de falar sem nunca soar áspera. Se você só vai ficar olhando, eu vou fingir que está tudo sob controle. Eu ia oferecer, mas agora fiquei curioso para ver como esse plano termina. Com a cerca inteira no chão, provavelmente. Então deixa eu evitar esse final. Você sempre para no meio da estrada para salvar cerca dos outros? Em estrada do interior é assim. Ou você ajuda, ou depois nem adianta acenar para os vizinhos. Justo. Eu segurei o poste, cavei de novo a base, firmei tudo e apertei o arame. Quando terminei, ela cruzou os braços e inclinou a cabeça, me avaliando como se eu fosse um cavalo com dor na pata. Nada mal. Eu escolho ouvir isso como um grande elogio. Quero um chá gelado. Quero. O chá virou 2 horas de conversa na varanda. Eu falei do meu trabalho com madeira. Ela me contou sobre um cavalo que tinha salvado na semana anterior quando todo mundo já tinha desistido. A gente não falou da minha família. Não falou do meu pai. Não falou do jogo de xadrez. A gente só conversou. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém estava realmente me escutando. Depois disso, a gente começou a se ver. Sem anúncio. Sem pressão. Só foi acontecendo. Um dia ela foi comigo até a cabana. Eu estava trabalhando numa peça e ela ficou sentada num canto, quieta, me observando. 20 minutos se passaram sem uma palavra. Só o som da lixa e das ferramentas. Você some quando está entalhando. Como assim? Como se saísse do mundo por um tempo. É bonito de ver. Ninguém nunca tinha olhado para o que eu fazia e chamado aquilo de bonito. Eu precisei ir ao banheiro e fechar a porta por 1 minuto depois daquela frase, porque alguma coisa em mim cedeu ali. Enquanto minha vida pessoal florescia em silêncio, eu também estava fazendo pesquisa. Levei o rascunho escrito à mão do testamento do meu avô para um advogado de sucessões chamado Franklin Morse. Franklin era um advogado de sucessões semi-aposentado, daqueles que já viram tantas guerras de família que nada mais surpreende. Tinha a calma seca de um homem que aprendeu a separar mágoa de prova. Me mostra o documento. Ele leu sem pressa. Virou a folha. Voltou para o começo. Ajustou os óculos. Leu de novo a parte da cabana. Isto aqui não é um rabisco qualquer. Foi o que eu pensei. Está datado. Está assinado. E mostra uma intenção muito específica. Isso pode valer alguma coisa? Pode valer discussão. E discussão já é muito mais do que a maioria das pessoas traz para um caso desses. Ele apontou para uma anotação na margem. Está vendo isso aqui? Cabana para Nolan, separada do espólio. Conversado com Patty. Ela concorda. Então, minha tia sabia. Se essa anotação for autêntica e a cláusula tiver sido retirada da versão final sem registro adequado, existe fundamento legal para contestar o testamento final. Eu não quero tirar nada da minha mãe nem da minha tia. O espólio tinha outros bens. Eu só quero o que meu avô quis deixar para mim. Melhor ainda, tribunal costuma ouvir com mais atenção quem quer fazer valer a vontade do falecido do que quem parece movido por ressentimento. Franklin perguntou se havia alguém que pudesse confirmar a intenção do meu avô. Eu pensei no vizinho dele, Clifton Haley, um carpinteiro aposentado que tinha sido o melhor amigo do meu avô por 40 anos. Quando contei a ele o que eu tinha encontrado, ele disse na hora que meu avô falava daquilo o tempo todo. Disse que a cabana era para mim. Disse que eu era o único da família que entendia o que significava fazer alguma coisa com as próprias mãos. Ele aceitou testemunhar, se fosse preciso. Enquanto isso, meu negócio continuava crescendo. Colleen estava na minha vida. Franklin cuidava da questão da cabana. E, pela primeira vez, eu não estava construindo nada para impressionar meu pai. Eu estava construindo uma vida que fazia sentido para mim. 5 meses depois da festa de aniversário, Franklin protocolou a petição no Tribunal de Sucessões. Tem mais uma coisa. O quê? O advogado que preparou a versão final do testamento já se aposentou, mas o arquivo dele ainda existe. E há anotações sobre uma ligação da sua mãe. ele virou uma cópia na minha direção. Meu estômago afundou antes mesmo de eu terminar de ler. Diane ligou. Discutir simplificação da distribuição, remover legados específicos, dividir tudo igualmente. Uma ligação. Às vezes é só isso que basta. Minha mãe tinha ligado para o advogado e pedido que a distribuição fosse simplificada.
Na prática, ela apagou a vontade específica do meu avô de me deixar a cabana. E ela sabia, tinha de saber. Meu avô contou os planos dele para outras pessoas. Clifton sabia. Minha tia Pat, ao que tudo indicava, também sabia. Não havia como minha mãe não saber. Enquanto a parte legal começava a andar, meu negócio explodiu de vez. Uma blogueira de lifestyle com 2 milhões de seguidores postou um vídeo abrindo um dos meus jogos de xadrez. Em uma semana, o vídeo já tinha passado de 800 mil visualizações. Minha caixa de entrada virou um caos. Eu precisei criar a lista de espera. Em menos de 2 semanas, um programa de artesanato da televisão pública entrou em contato. Uma galeria em Asheville me procurou, e um representante de um ator conhecido que colecionava jogos de xadrez feitos à mão pediu orçamento. O valor daquela encomenda era maior do que eu tinha ganhado em alguns anos inteiros da minha vida. Colleen esteve comigo em tudo isso. E nunca tentou puxar a história para ela. Você sabe que merece tudo isso, não sabe? Estou começando a acreditar. Ainda bem, porque eu não vou a lugar nenhum e eu não fico com um homem que não sabe o próprio valor. Pouco tempo depois, minha mãe ligou. Não foi mensagem. Foi ligação. Eu atendi porque, apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. Nolan, a gente precisa conversar. A voz dela estava presa, esticada, como se ela estivesse fazendo força para não perder o controle. Pode falar. Eu recebi uma carta de advogado sobre a cabana do seu avô. Você pode me explicar o que está acontecendo? Eu encontrei um documento na cabana. Uma versão escrita à mão do testamento dele. Nela, a cabana era para ter ficado comigo. Levei isso a um advogado. E ele entende que há fundamento legal para contestar a versão final. É isso que está acontecendo. Do outro lado veio um silêncio curto. Depois ela respirou fundo. Você não podia fazer uma coisa dessas pelas costas de todo mundo. Isso é assunto de família, mãe. É claro que é. E eu sumi por 5 meses. O pai não me ligou uma vez. Ô Brody, me manda meme. Você me manda comida. Ninguém nessa família me faz uma pergunta de verdade sobre a minha vida há anos. Então me desculpa se eu não senti vontade de submeter uma decisão séria ao comitê da família. Ela ficou quieta por um instante. Quando falou de novo, a voz veio mais baixa. Seu pai está muito chateado com a história da cabana. Com tudo isso, ele disse que você está distante e desrespeitoso. Eu apertei o telefone com tanta força que minha mão doeu. O homem que jogou fora 3 meses da minha vida sem olhar 2 vezes agora dizia que eu é que era desrespeitoso. O homem que passou 5 meses sem discar meu número agora dizia que eu estava distante. O advogado vai cuidar da parte legal. E, se o pai quiser falar comigo, ele sabe meu número. E eu desliguei e fiquei olhando para a parede. Colleen entrou logo depois, sentou ao meu lado no sofá e não perguntou nada. Só colocou a mão no meu braço e esperou. Eles vão me transformar no vilão dessa história. Então deixa. Você sabe quem você é. 2 dias depois, Brody ligou. Dessa vez não era conversa solta nem curiosidade de irmão. Cara, o que é que você está fazendo? A mãe está desesperada. O pai já está falando em arrumar o próprio advogado. Você vai mesmo processar a família por causa de uma cabana? Eu não estou processando ninguém. Eu estou pedindo o que o vô Earl quis me deixar. Existe um documento que prova isso. Existe uma testemunha que confirma isso. E existem anotações do advogado mostrando que a cláusula foi tirada depois que a mãe ligou para ele. Mesmo que isso seja verdade, vale a pena destruir a família por causa disso? E ali estava. A pergunta que sempre fazem para quem passa a vida inteira carregando a culpa dos outros. Vale a pena destruir a família? Como se ela já não estivesse quebrada havia muito tempo. Como se as rachaduras não estivessem ali muito antes de eu achar um jogo de xadrez no lixo. Como se ser ignorado por 32 anos fosse menos destrutivo do que pedir o que era meu. Brody, eu te amo, mas essa família se quebrou faz muito tempo. Você só não percebeu porque sempre esteve do lado que continuou inteiro. Ele não teve resposta para isso. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Franklin estava confiante. Clifton estava pronto para testemunhar. A documentação era forte. E, pela primeira vez na minha vida, eu ia entrar numa sala e exigir ser visto. Não como Nolan, o quieto. Não como Nolan, a decepção. Só como Nolan, o neto amado por um homem que entalhava, e que aprendeu a entalhar porque foi amado por esse homem. Mas, antes da audiência, meu pai resolveu fazer uma coisa que não fazia havia 5 meses. Ele apareceu. Era uma terça-feira à noite. Eu estava na oficina terminando uma encomenda quando ouvi uma caminhonete entrando na minha garagem. Eu conhecia aquele motor desde menino. A velha Ford do meu pai. Dale estava na varanda com a cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Jeans, camisa xadrez e o relógio do Brody no pulso. Claro que era aquele relógio. Posso entrar? Pode. Ele entrou na sala e olhou em volta como se estivesse avaliando uma obra. Os olhos passaram pelas prateleiras com minhas peças, pelos jogos de xadrez sobre a mesa lateral, pelas fotos minhas com Colleen. Não comentou nada. Senta, pai. Ele se sentou no sofá. Eu fiquei na poltrona de frente para ele. Nós nos encaramos por alguns segundos. Foi ele quem falou primeiro.
Sua mãe disse que você está tentando tomar a cabana. Eu não estou tentando tomar nada. Eu estou tentando respeitar o que o vô Earl queria. Earl ficou sentimental no fim da vida. Falava muita coisa. Isso não quer dizer que fosse uma ideia prática. Ele escreveu, pai. Ele assinou. Ele falou com o vizinho. Falou com a tia Pat. Ele queria que a cabana fosse minha. A única razão de ela não estar no meu nome é que a mãe ligou para o advogado e mandou tirar isso do testamento. O maxilar dele travou. Sua mãe só estava tentando deixar tudo justo. Justou para quem? Porque para mim não foi. E para o vô Earl também não. Ele se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos nos joelhos e apontou para mim daquele jeito que sempre usava quando achava que estava prestes a encerrar a conversa com uma frase definitiva. Nolan, você está transformando um detalhe numa montanha. É uma cabana velha, precisa de telhado novo. A hidráulica está acabada. Não vale isso tudo. Para mim vale. Esse é exatamente o ponto. E o fato de você não conseguir entender isso é exatamente a razão de a gente estar aqui. Eu não vim discutir cabana. Eu vim porque sua mãe está arrasada, seu irmão está irritado, e eu não estou entendendo o que deu em você. Foi aí que eu resolvi não segurar mais nada. Você quer saber o que deu em mim? Então escuta, mas escuta de verdade. Não fica só esperando a sua vez de falar. Escuta. Ele se recostou e cruzou os braços. A linguagem clássica do meu pai para dizer estou tolerando isso. Eu passei 3 meses fazendo um jogo de xadrez para o seu aniversário de 60 anos. Cada peça foi entalhada à mão. O rei era o vô Earl. O tabuleiro era de nogueira e maple. Eu gravei uma placa de latão na tampa. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu coloquei mais de mim naquele presente do que em qualquer outra coisa que já criei. Ele piscou, e eu percebi na hora que mal lembrava do presente. Você abriu na festa. Olhou e disse que era diferente. Fechou a tampa, colocou na mesa ao lado dos pratos de bolo. E passou o resto da noite mostrando o relógio que o Brody comprou. Ele se mexeu no sofá, desconfortável. Na manhã seguinte, eu voltei para buscar minha jaqueta. Encontrei o jogo de xadrez no lixo, na calçada, ainda embrulhado. Você jogou fora, pai. Nemdu. Nem enfiou no porão. Jogou no lixo com prato de papel usado. A sala morreu. Eu vi o rosto dele passar por umas 4 expressões em poucos segundos. Confusão. Reconhecimento. Defesa. E depois uma coisa que eu nunca tinha visto no meu pai. Vergonha. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que jogar fora um presente feito à mão pelo seu filho podia machucar? Que tratar uma pessoa como se ela fosse invisível por 32 anos ia ter consequência? O que exatamente você não sabia, pai? Ele descruzou os braços. As mãos foram para os joelhos. Ficaram ali, paradas. Ele parecia menor do que eu já tinha visto. Não no corpo. Meu pai continuava sendo um homem grande. Mas alguma coisa dentro dele tinha encolhido. Eu não quis jogar fora. Sua mãe estava limpando a bagunça. E eu achei que fosse um enfeite que alguém tinha levado. Tinha uma placa de latão escrita para o pai. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez na minha vida, eu vi meu pai diante de uma coisa que ele não conseguia diminuir nem afastar com a mão. A prova era clara demais. A dor era real demais. E eu estava sentado bem na frente dele, sem recuar. Eu errei. Errou. E não foi só com o jogo de xadrez. Foi com cada entalhe que eu trouxe para casa e você ignorou. Com cada fita que eu ganhei você nunca pendurou. Com cada conversa que você puxou de volta para o Brody no meio da minha frase. Você passou a minha vida inteira me dizendo de 1000 formas pequenas que eu não importava. E quando eu parei de aparecer você nem percebeu por 5 meses. Ele não discutiu. Só ficou ali recebendo tudo. Eu conseguia ver a cabeça dele tentando entender em que momento eu tinha criado coluna. Em que momento o menino quieto, que comia purê calado e aceitava tudo com um sorriso fino, tinha virado um homem sentado na frente dele, calmo e imóvel. E eu não sei como consertar isso. Talvez nem dê para consertar, mas eu sei o que vai acontecer com a cabana. Ela vai ficar comigo, porque era isso que o vô Earl queria. E eu tenho um documento e uma testemunha para provar isso. Eu vou restaurar aquele lugar. Vou trocar o telhado, arrumar a hidráulica, refazer a varanda. Vou transformar aquilo na minha oficina, porque foi lá que eu aprendi a ser quem eu sou. E quem eu sou vale a pena ser conhecido. Você só nunca quis saber. Ele se levantou devagar. Ficou me olhando por um tempo longo. Depois olhou para os jogos de xadrez na prateleira. E eu vi alguma coisa mudando por trás dos olhos dele, como se ele estivesse vendo aquelas peças pela primeira vez de verdade. O detalhe. A técnica. As horas de trabalho paciente. E isso é bonito. O jeito como ele disse aquilo, pesado, cru, como se as palavras custassem, quase me fez acreditar que ele falava sério. Obrigado. Você sabe onde é a saída. Ele foi embora. Fiquei na janela vendo a caminhonete sair. Colin saiu do quarto, onde tinha ficado para nos dar espaço, e me abraçou por trás. Como você está? Bem, de verdade. Acho que pela primeira vez em muito tempo, eu estou bem mesmo. 3 semanas depois, nós fomos ao tribunal.
Eu fiquei sentado sem mexer as mãos. Franklin não olhava para mim. O juiz leu tudo 2 vezes antes de falar. O testamento escrito à mão foi apresentado. Clifton testemunhou. As anotações do advogado entraram como prova. Para minha surpresa sincera, a tia Patty também confirmou que se lembrava de ouvir meu avô dizer que queria deixar a cabana para mim e que nunca tinha tido problema com isso. O juiz decidiu a meu favor. A cabana e os 5 acres passaram para o meu nome. Minha mãe chorou no corredor depois da audiência. Brody ficou ao lado dela, desconfortável, sem saber o que fazer com as mãos. Meu pai não apareceu. Ele se recusou a ir. Uma semana depois, chegou um pacote pelo correio. Sem remetente. Mas eu reconheci a letra no envelope na mesma hora. Dentro havia uma foto emoldurada que eu nunca tinha visto. Era eu, aos 12 anos, sentado na bancada do voo Earl, segurando um passarinho entalhado, sorrindo como se o mundo inteiro coubesse naquelas mãos pequenas. No verso, na letra do meu pai, havia uma frase. E eu devia ter prestado mais atenção. Eu coloquei a foto na minha bancada na cabana, exatamente onde meu avô teria querido. E foi ali que essa parte da história terminou. A cabana foi restaurada. Nolan pediu Colleen em casamento na varanda, e ela disse sim antes mesmo de ele terminar a pergunta. O negócio prosperou, com fila de espera de 6 meses e acordo com um grande varejista nacional. O jogo de xadrez que ele tirou do lixo agora fica perto da janela da cabana, como lembrete do próprio valor. Dali foi à cabana uma vez. Não falou muito. Só ficou vendo Nolan entalhar, apertou o ombro dele e foi embora. Do jeito do meu pai, aquilo já dizia tudo.